Hoje o tema que Deus colocou no meu coração é o método Miyagi, transformando coisas comuns em extraordinárias. Quando eu compartilhei com o pessoal o tema da palavra, falei: pessoal, o tema vai ser método Miyagi. O pessoal olhou para mim e falou: pastor, estou curioso, quero saber o que é que o senhor vai falar do método Miyagi. E eu não sei se você já assistiu aquele filme Karate Kid, mas não o Karate Kid de agora. Eu estou falando do Karate Kid de 1984, quando tinha o nosso amigo Daniel San e tinha o senhor Miyagi, que era um velhinho, bem velhinho, que lutava karatê, que estava aposentado. E a história mais ou menos começa da seguinte maneira: o senhor Miyagi é um faixa preta, é um mestre do karatê, e leva a sua vida de maneira cotidiana, normal. Todas as vezes que aparece o senhor Miyagi no começo do filme, ou ele está cuidando das plantas, ou ele está limpando algo, ou ele está fazendo uma coisa comum, nada de extraordinário. Tudo que o seu Miyagi faz é completamente comum. E no decorrer da história aparece um jovem chamado Daniel San. Daniel San entra em problemas, entra em apuros, e o acaso faz com que eles se conectem. Daniel San pede e implora para que seu Miyagi pudesse ensinar ele karatê. Só que aí acontece algo completamente diferente daquilo que o nosso amigo Daniel San imaginava. O Daniel San imaginava que ele ia aprender um golpe de karatê, que ele ia aprender a dar chute, que ele ia aprender a dar golpe, soco, pancada. E Daniel San tem a ideia: bom, o professor Miyagi vai me ensinar tudo. Vou aprender a defender, vou aprender a atacar, vou aprender a usar a mão, o braço, o cotovelo, o joelho, o pé, perna, eu vou saber tudo. E quando o senhor Miyagi aceita ensinar o Daniel San, a verdade é que o senhor Miyagi começa a ensinar ele, ou deixa ele, primeiro, a encerar todo o piso da casa dele. Você lembra disso? E Daniel San se ajoelha e começa a mão direita para cá, mão esquerda para cá, mão direita para cá. Depois que todo o assoalho do seu Miyagi está completamente limpo, ele diz: bom, e agora? Agora nós vamos começar a treinar, agora nós vamos aprender a lutar, nós vamos... Ele: não, calma, agora você vai encerar os carros do seu Miyagi. E lá vai ele, mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda. Depois de muito tempo encerando todos os carros do seu Miyagi, ele diz: agora sim nós vamos começar a lutar, vamos começar a treinar. E seu Miyagi diz: agora vamos pintar todos os ripados, né, a cerca da casa. E daí vai lá, pincel para cima, pincel para baixo. E a história do filme do seu Miyagi e do Daniel San, vulgo Karate Kid, ele se dá exatamente dessa maneira. Quando você olha para aquilo que eu quero compartilhar com você, as coisas extraordinárias nascem das coisas comuns. Não existe extraordinário sem coisas comuns. E você descobre que Deus nunca começa algo grande, algo gigante, sem primeiro Ele começar com coisas extremamente pequenas. Tudo que Deus faz, seja gigante da maneira com que você queira interpretar, ela começou com uma pequena semente, ela começou com uma única palavra, ela começou com coisas que, quem sabe, aos nossos olhos, possivelmente são coisas que nós não daríamos valor, nós não prestaríamos atenção e possivelmente nós não usaríamos. O céu trabalha com coisas comuns, transformando em coisas extraordinárias. Essa é a regra. Quando você abre a tua Bíblia, no livro de Zacarias, o capítulo 4, no versículo 10, o texto de Zacarias 10 diz o seguinte: quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Para traduzir para você, é quem ousa desprezar o dia das coisas comuns.
daquilo que quem sabe não tem valor, daquilo que quem sabe você não dá muita importância. As coisas simples, diz o texto, eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Na minha versão, quando você olha para essa palavra, você vai ver que todas as coisas que você encontra na Bíblia como milagre, como extraordinário, como coisas que deixam você de boca aberta, como coisas que você fala, uau, eu precisava viver isso, eu gostaria de viver dessa maneira, eu gostaria de ser dessa forma, quem sabe isso poderia acontecer comigo. Você vai descobrir que todas elas nasceram de coisas extremamente pequenas, comuns, simples, quem sabe sem valor aos nossos olhos. O mundo inteiro começa com uma palavra. A salvação, ela parte de uma pequena manjedoura. Você vai descobrir que a nação de Israel começa com um único homem chamado Jacó. O problema nunca é o tamanho daquilo que se começa, mas a fé e os olhos que você tem naquilo que você tem hoje, no teu comum. Quando o Espírito Santo compartilhava comigo essa ideia para você, eu creio que todo mundo quer viver o extraordinário. Eu creio que pessoas querem ter famílias extraordinárias. Eu creio que você quer ter uma esposa extraordinária. Eu creio que você quer ter uma esposa extraordinária. Eu creio que você quer ter filhos extraordinários. Eu creio que você quer ter um trabalho extraordinário. Eu creio que a tua empresa, ela precisa ser uma empresa extraordinária. Na verdade, as pessoas venderam a ideia de que o extraordinário é algo surreal. As pessoas venderam a ideia que o extraordinário é o que todo mundo anseia, o que todo mundo quer. E aí você vai descobrir que o extraordinário é aquilo que Deus começa em alguém que não desistiu do comum. O extraordinário nada mais é aquilo que Deus vê, aquilo que Deus olha de pessoas comuns como eu e você, que não desistiram daquilo que é comum, daquilo que é simples. Quando você vai no dicionário, você vai descobrir que a palavra extraordinário é completamente oposto do comum. A palavra extraordinário significa fora da ordem comum. A palavra extraordinário significa aquele que rompeu o padrão. A palavra extraordinário significa aquilo que não é rotina do homem. Só que a única maneira, me entenda de maneira bem clara, de você viver o extraordinário é se você abraça o comum. Porque é o comum que leva você a viver o extraordinário. Quanto mais você se afasta do comum, quanto mais você se afasta daquilo que é rotineiro, a chance de você viver o extraordinário é extremamente difícil ou limitado. Por que você está falando isso, pastor? Porque o método Miyagi é um método de Deus para a vida das pessoas, para levar as pessoas a viver aquilo que elas jamais poderiam viver de maneira comum ou de maneira natural. Quando você olha para a palavra de Deus, a primeira coisa que você aprende é que Deus esconde o extraordinário dentro do ordinário. Vou repetir para você: Deus esconde coisas extraordinárias dentro daquilo que é ordinário, dentro daquilo que é comum. Você nunca vai ver o extraordinário no extraordinário. Você vai ver o extraordinário dentro do comum, dentro daquilo que é ordinário. Se você abrir tua Bíblia, Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2, você descobre algo sobre Moisés. E Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Versículo 2: ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Sabe o que você aprende nesse texto? É que Moisés, quando viu a sarça ardente, o extraordinário, Moisés de fato viu um pedaço, um arbusto pegando fogo e uma voz que saía de dentro daquele arbusto. Moisés viu, ouviu, sentiu
exatamente no dia que ele estava fazendo as mesmas coisas de todos os outros dias. Não era a primeira vez que Moisés estava apacentando o rebanho, correto ou não? Não era a primeira vez que Moisés levava o rebanho para passear, correto ou não? Não era a primeira vez que Moisés estava guiando o rebanho, levando ele, conduzindo ele para um lugar para se alimentar, para comer. Não era a primeira vez. A Bíblia diz que por 40 anos Moisés fez exatamente a mesma coisa, exatamente coisas comuns, diárias, cotidianas, até o dia que esse comum apresentou para ele o extraordinário. Eu não sei se você alcança a entender isso. Quando você deixa de fazer aquilo que é comum, pode ser que você deixe de viver o extraordinário. No dia que você parar de fazer coisas comuns, coisas cotidianas, pode ser exatamente o dia que Deus se apresenta para você de uma maneira extraordinária. Tu já pensou se nesse dia, em especial, Moisés falasse o seguinte: quer saber? Hoje não vou levar rebanho nenhum, estou cansado disso. Mês inteiro, semana inteira, ano inteiro fazendo a mesma coisa, não estou afim de fazer hoje. Exatamente nesse dia, pode ser que ele não visse a sarça, pode ser que não haveria fogo na sarça, pode ser que ele não ouviria a voz do Senhor, pode ser que o chamado dele fosse completamente inexistente, se ele abandonasse aquilo que era comum. Quando você ouve e você entende essa palavra, você vai ver que Moisés não estava fazendo nada especial. Pessoas que querem viver o extraordinário pensam que por fazer coisas especiais vão viver o extraordinário. Isso não é uma verdade. Moisés não estava fazendo nada diferente daquilo que ele tinha feito ontem, semana passada, mês passado, ano passado. Moisés estava fazendo exatamente tudo igual. Mas foi quando Moisés fazia o que era comum, Deus revelou-se para Moisés de maneira incomum. Às vezes, quando você presta atenção naquilo que você está fazendo diariamente, você pode descobrir um Deus que se apresentará a você, trazendo para você direção, resposta, trazendo para você sentido, propósito, como você nunca antes experimentou na tua vida. Porque quem é fiel na rotina que Deus colocou na vida dele, poderá viver algo sobrenatural. Procede ou não? Moisés cuidava do rebanho das ovelhas do seu pai, e foi cuidando do rebanho das ovelhas que Deus encontrou ele, fazendo o que ele sempre fazia. A sua rotina aparentemente monótona, sem sentido aos olhos dos outros, aos céus falou: pô, esse cara trabalha bem no anonimato, esse cara faz exatamente a mesma coisa todo santo dia, esse homem está ali trabalhando, fazendo algo comum, é hora de viver o extraordinário. Deus fala: esse é um homem segundo o meu coração, vou fazer dele rei de Israel. Gideão malhava trigo no lagar, como sempre fazia, diariamente, pegava as plantas, levava para o lagar, malhava, comia, dava para a família e tudo certo. Esse era o padrão que ele fazia, até um dia que o anjo de Deus chegou para ele e falou: você é um valente guerreiro. Nesse dia comum ele viveu algo extraordinário. Nesse dia de repetição da sua própria rotina, Deus se apresentou a ele e levou a ele a viver algo extraordinário. A Bíblia fala que Eliseu estava arando 12 juntas de boi, estava trabalhando de maneira normal, acordou de manhã, tomou seu café, colocou sua roupa, arrumou os 12 juntas de boi, selou os bichos, colocou no arado e começou a trabalhar. Num dia comum, num dia qualquer, num dia como ontem, num dia como semana passada, num dia como mês passado, como o ano passado, foi no dia mais comum da vida dele que ele recebeu o chamado da vida dele, que mudou completamente a história dele. Oxalá que você nessa noite entenda que se você quiser viver o extraordinário, você precisa prestar atenção nas coisas ordinárias do teu dia, naquilo que você faz diariamente. Deus pode se revelar a você de maneira extraordinária no teu dia mais comum. Quando você se levanta como pensando: bom, hoje é só uma segunda-feira, nesse dia Deus pode se revelar a você. Quando você pensa: oh, vou atender só mais um cliente, nesse dia Deus pode se revelar a você. Quando você está saindo do teu trabalho e dizendo: bom, é hora de voltar para casa, nesse dia Deus pode se revelar a você.
Pedro estava simplesmente lavando a rede do barco, como qualquer outro dia normal, mas Jesus estava dizendo: esse vai ser o meu próximo discípulo, e ele vai ter uma pesca milagrosa, vai ter um momento extraordinário, fazendo aquilo que é comum, ordinário, lavando rede. Sabe, a primeira coisa que Daniel San aprende, que se você quiser aprender karatê de verdade, você precisa primeiro fazer coisas comuns, ordinárias. Você pensa em ser o maior faixa preta, como ele pensava, e lá está ele, mano direita, mano esquerda, mão direita, mão esquerda, pincel para cima, pincel para baixo, pincel para cima, pincel para baixo, fazendo coisas comuns. É aí que nasce o extraordinário de Deus na nossa vida. Quando você entende isso daqui, você vai ver que Deus esconde, Deus guarda coisas extraordinárias em momentos comuns. Não existe extraordinário do extraordinário, já falei isso para você. Extraordinário nasce de coisas comuns. Você acha que só está trabalhando, mas Deus está vendo. Você acha que somente está dirigindo, Deus está vendo. Você acha que só está arrumando a tua casa, Deus está vendo. Você acha que só está fazendo o almoço, você acha que só está lavando a louça, você acha que você só está varrendo a casa, você acha que você só está fazendo isso, Deus está vendo. O extraordinário nasce de coisas extraordinárias. Agora, Moisés sai para fazer o comum, o ordinário. Primeiro, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar, sem julgar. Moisés simplesmente faz aquilo que precisa fazer todo santo dia. Sabe quando você destrói o extraordinário dentro do comum? Quando você começa a se queixar daquilo que você tem que fazer todo santo dia. Verdade ou não? Ah, mas eu queria estar em outro lugar. Ah, mas eu queria isso. Ah, eu queria isso. Ah, mas eu queria estar assim. Ah, mas eu gostaria daquilo assado. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que essa é a minha função? Por que eu não poderia estar ali? E você começa a questionar, a reclamar. Você rejeita o comum. Você rejeita a rotina que você tem agora. Talvez você esteja rejeitando o extraordinário que Deus escondeu dentro da tua própria rotina. Eu não estou falando para você se acostumar com a tua rotina. Você pode declarar: Deus me leva a uma posição melhor. Eu amo aquela posição que eu estou hoje, mas eu sei que Deus tem mais para mim. Você pode fazer isso. Você pode sonhar com algo grande. Você pode imaginar algo melhor. Você pode, você deve, você pode declarar. Mas quando você faz o comum bem feito, em algum momento da história Deus aparece para você, em algum momento da história um anjo vem para você, em algum momento da história a sarça queima, em algum momento da história Jesus está no teu barco, Jesus está na tua empresa, Jesus está no teu carro, Jesus está na tua casa. Em algum momento da história há uma virada de chave e você diz: bom, minha vida nunca mais é a mesma a partir desse momento. O extraordinário aconteceu dentro de uma coisa normal. Aquilo que parece rotina, na verdade, é Deus vendo se você é qualificado para viver algo diferente. Quem não é feliz com o que tem, quem não é feliz com o que é, quem não é feliz com o que está fazendo, dificilmente vai viver algo diferente. Quando Daniel San chega para aprender com o seu Miyagi, quer karatê? Quer aprender karatê? Primeiro, lixa chão, encera carro, pinta a cerca. Isso não tem nada a ver com karatê, mas tem a ver com você entender que para você chegar lá, você tem que fazer coisas comuns. Quanto melhor você for em fazer coisas rotineiras e comuns,
a chance de você ser extraordinário aumenta em 100%. 100%. A segunda coisa que você aprende sobre o método Miyagi, que é um método de Deus para a nossa vida, é: a repetição é o campo onde Deus testa a nossa fidelidade. Escute, a repetição do cotidiano, a repetição daquilo que é ordinário, comum, é o teste que Deus dá para ver a nossa obediência e a nossa fidelidade. Josué capítulo 6, versículo 3 ao 4, diz o seguinte: Deus está dando a ordem para Josué: marchem uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante 7 dias. E os sacerdotes, 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro frente da arca, e no 7º dia marchem 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. E aí obviamente você já sabe o que aconteceu. As muralhas vieram ao chão, Josué vence, ele avança, os inimigos têm medo, os inimigos ficam loucos, se matam entre si. E aí eu me questionava sobre Deus, por que exatamente isso? Josué teve que fazer 7 vezes a mesma coisa, sem sinal, sem barulho, sem resultado visível, simplesmente dando uma volta no dia, no outro dia outra volta, no outro dia outra volta, algo comum, corriqueiro, roteiro. A ordem é: ninguém fala nada, ninguém pergunta, ninguém questiona, todo mundo de boquinha fechada, não ora, não louva, não grita, não pede, não clama, não faz nada, simplesmente obedece aquilo que foi falado. Pessoas costumam fracassar justamente nesse ponto, porque elas não veem o resultado de maneira imediata, param, obviamente desistem e pensam aí em recuar. Fiz hoje, não deu certo, então vamos mudar. Fiz hoje, não deu certo, vamos mudar. Eu estou fazendo há uma semana, não deu certo, vamos mudar. Eu estou fazendo isso há um mês, não deu certo, vamos mudar. Eu estou fazendo isso há um ano, não deu certo, vamos mudar. A grande pergunta que não quer calar é: Deus não poderia ter derrubado, Deus não poderia ter vencido, Deus não poderia ter feito a grande vitória de Josué num único dia? Poderia ou não? Poderia. Deus não poderia ter mandado fogo do céu, mas poderia. Deus não poderia ter mandado qualquer peste, praga, qualquer coisa. Deus poderia ter feito qualquer coisa. Mas é na nossa repetição, escute, é nas pequenas repetições do nosso dia, aonde Deus prova, onde Deus testa aquilo que nós chamamos de fidelidade. Milagres não acontecem por força, milagres geralmente acontecem por insistência, perseverança. Milagres acontecem dessa maneira. O céu, diz a Bíblia, que não se move por pressa, mas o céu se move por pressão. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quanto mais ele gritava, quanto mais ele questionava, quanto mais ele clamava, quanto mais ele batia, quanto mais ele perseverava, mais Jesus ouvia. Quando você começa a entender que a maioria dos milagres e de coisas sobrenaturais, extraordinárias, acontecem na nossa vida, elas não vêm por um acaso. Talvez a tua resposta não venha num dia, talvez a tua resposta vai vir em 2, talvez em 7, talvez em 6 meses, talvez em 1 ano. Abraão demorou 25, Noé 120, Davi 30 e poucos. Mas é na rotina da repetição que milagres são gerados. Por isso que quando você abre a tua Bíblia, você vai ver o texto dizendo o seguinte: orai sem cessar. Porque é a repetição da tua oração que moverá os céus ao teu favor. É no cotidiano da tua oração, é
no mais comum da tua oração. Tu ora, não acontece nada, tu ora, não acontece nada, tu ora, tu não acontece nada, tu ora, não acontece nada, de repente tu ora, acontece tudo. E você diz o seguinte: uau, aconteceu tudo. Mas não é que aconteceu tudo por causa dessa oração desse dia. Aconteceu tudo porque você está orando há muito tempo, e a oração sem cessar leva o céu ao teu encontro. Daniel, diz a Bíblia, que orou e demorou 21 dias para a resposta. E o anjo falou para Daniel: Daniel, calme-se, my brother, calma, meu irmão. Desde o primeiro dia que você orou, o céu já ouviu, o céu já ouviu, e graças a Deus você não parou de orar, porque enquanto você orava, o céu estava em guerra para trazer a resposta para a tua vida. A repetição do comum gera o extraordinário. Por isso que o texto da Bíblia, Mateus diz: peça, busque, bata. Por isso que o cego gritou até Jesus parar. Por isso que Jacó, diz a Bíblia, que lutou a noite inteira. A noite inteira. O extraordinário está escondido na força comum da repetição. Aí você olha assim: Cristiano Ronaldo é o cara, é um dos maiores jogadores. Treina de manhã, de tarde e de noite, durante 30 anos da tua vida, sem sair do comum. Porque tem um monte de outros jogadores que também treinam, mas de qualquer maneira. Mas quando você pega a regra, isso aqui é o ordinário, todo dia dessa maneira, todo dia dessa maneira, você vai ser bom ou não vai ser bom? Você vai ser extraordinário ou não você vai ser extraordinário? Sabe por que pessoas não conseguem entender isso? É porque elas não querem viver repetição. Sabe o que o Sr. Miyagi estava ensinando a Daniel San? Mão direita, mão esquerda, pincel para cima, pincel para baixo. Quantas vezes, até você fazer esse movimento, sem você pensar, defende chute, defende chute, defende chute, defende chute, mão direita, mão direita, mão direita, mão direita, mão direita, mão direita, você não pensa mais. O teu corpo está tão acostumado à repetição, que esse é um processo natural. Por isso que a Bíblia diz que Naamã teve que mergulhar 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes. Elias orou 7 vezes. O número 7 não é sobre o número 7, mas é sobre você entender que existe algo chamado constância. Se você faz um pouquinho hoje, você faz um pouquinho amanhã, você vai fazer um pouquinho depois de amanhã, mais depois de amanhã, em algum momento você vai ver, bum, a coisa aconteceu, um milagre aconteceu. Eu preparei aqui esse pequeno exemplo para você. Aqui está o extraordinário. Esse copo aqui representa de maneira literal o extraordinário, o que de fato as pessoas querem viver. E aqui está o comum, o cotidiano, o nosso dia a dia. A única maneira de você viver o extraordinário, a única maneira de você encher a tua própria vida, para que você se torne alguém extraordinário, é você fazer um pouco todo dia da mesma coisa. O poder da repetição. Aí você chega segunda-feira, você faz um pouco. Aí você chega terça-feira, você faz mais um pouco. Você chega quarta-feira, você faz mais um pouco. Você chega quinta-feira e você faz mais um pouco. Na sexta-feira você chega e faz mais um pouco. No sábado você chega e você faz mais um pouco. No domingo você chega e você faz mais um pouco. Quando você viu, você está cheio de coisas, de formas, de maneiras, de pensar, de falar, de agir, de ouvir. Você está cheio de coisas extraordinárias, que não vieram do nada, vieram de pequenas repetições, que você faz diariamente. Quando você aborta um dia comum, quando você aborta a repetição desse dia, esse dia você anulou aquilo que poderia se transformar em algo extraordinário. Não é 5 mergulhos, é 7 mergulhos. Não é 2 dias de oração, é 21 dias de oração. Não é você clamar, Jesus tem compaixão de mim, é você clamar até Ele te ouvir. Eu não sei quanto
demorará para um milagre acontecer na tua vida? E se algum pastor falar que vai acontecer amanhã, hoje, depois, 5 minutos, não sei, possivelmente ele vai estar te mentindo, porque o extraordinário nasce de pequenas ações que você tem, de pequenas atitudes que você tem, e de repente, hoje pode ser exatamente o último dia que foi derramado na tua vida, e você diz: uau, agora eu estou cheio de coisas extraordinárias, me tornei alguém extraordinário. Quando você abre a tua Bíblia, Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistir. Isso significa o quê? Que você pode fazer o bem um dia, aí você faz o bem outro dia, aí você faz outro bem outro dia, e tu fala: mas eu só estou fazendo bem, mas não estou recebendo nada. No dia que você parou de fazer aquilo que é comum, você rompeu o extraordinário. A única maneira de você receber a colheita da tua atitude é se você não desistir, é você não desistir. Lembra quando Daniel San está quase desistindo? Diz: eu não quero mais encerar carro, não quero mais pintar cerca, eu não quero mais isso. O mestre Miyagi fala para ele: olha, você ainda não está pronto, você precisa praticar um pouquinho mais. E aí você descobre: o extraordinário sempre vai acontecer com aquele que nunca desistiu. Ponto. Olhe para mim, quantas vezes você já desistiu? Quantas vezes você já pensou em recuar? Quantas vezes você começou algo e você parou? Eu falo por mim. Eu já comecei na academia umas 4 vezes, e obviamente você já viu que eu desisti. Eu não estou trincado, eu não estou malhado, eu não, nada disso. Mas sabe qual é o grande problema? Você vai o primeiro dia na academia, você vê alguma diferença, sim ou não? Não. Zero. Você vai o segundo dia, você vê a diferença? Não. Tu foi 6 meses na academia, você viu a diferença? Pequenininha. É tão pequeno que você fala assim: meu Deus, 6 meses e não mudou quase nada. Aí de repente você vai 1 ano, houve uma grande mudança, houve uma mudança significativa. Você vai 2 anos, você vai 5 anos, você vai 10 anos. Será que há diferença você ir na academia 10 anos? Há diferença ou não? Como que o extraordinário acontece? Se você não foge daquilo que é comum diário, se você entende que todo dia, um pouquinho de ação todo dia, um pouquinho de ação todo dia, faz com que você viva esse extraordinário. Antes de Deus confiar milagres, Deus vai te confiar repetições. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Antes de você viver o milagre, a resposta, Deus vai confiar na tua vida repetições. Repetições. Sabe o que você está fazendo vindo no culto? Você está criando rotina. Talvez você veio no domingo passado, amém, foi uma bênção. Talvez você veio no outro domingo, uma bênção. Talvez você veio no outro domingo, uma bênção. Mas às vezes você vai vir e talvez vai ter um domingo que você vai dizer: bom, essa palavra não foi tanto para a minha vida. Mas não é sobre essa palavra ser tanto para a tua vida, é sobre você não fugir da rotina, porque ela vai fazer com que em algum momento você olhe para você e você veja: uau, como eu estou forte, uau, como valeu a pena, uau, como a minha vida mudou, uau, como a minha casa mudou, como a minha mente mudou, como pensamentos mudaram, como o meu coração mudou, como minhas atitudes mudaram, como eu sou diferente de todas as pessoas. Aquilo que é comum, corriqueiro, é o lugar onde Deus esconde o extraordinário para te apresentar.
aquilo que você nunca pensou em viver na tua vida. O extraordinário sempre vai estar na obediência das pequenas coisas. Diz a Bíblia, João capítulo 2, versículo 7, Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram até transbordar. Por que o extraordinário está contido nas pequenas coisas simples que você tem que obedecer? Porque é sobre isso. Aqui, Jesus está nas bodas, fazendo o primeiro milagre, transformando a água em vinho, e a ordem de Jesus foi, peguem baldes, peguem vasos, encham de água e tragam até mim. Jesus não pediu nada difícil, Jesus não pediu nada complexo, Jesus não pediu nada inacessível. A única coisa que Jesus pediu foi meramente obediência naquilo que é simples, naquilo que é comum. Água tinha, barril tinha, balde tinha, aonde ia ser servido tinha, quer dizer, tudo estava disponível para ele. A obediência é o elemento que leva você a viver coisas sobrenaturais. Lucas capítulo 5, do 4 ao 6. Lucas 5, do 4 ao 6 diz o seguinte: tendo acabado de falar, disse a Simão: vai para onde as águas são mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Versículo 6: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Sobre a tua palavra. Quando Pedro obedece no comum da sua vida, que era pescar, o extraordinário aconteceu. Deus nunca pede algo novo, vai pedir sempre que você faça o antigo, ou aquilo que talvez você deveria fazer de uma forma nova, de uma maneira nova, como você nunca antes imaginou. O mestre Miyagi ensinou Daniel San exatamente dessa maneira. Possivelmente Daniel San já sabia encerar, já sabia pintar, já sabia polir o carro, ele já sabia fazer isso, só que não da maneira com que deveria de ser feito. Sabe, coisas extraordinárias acontecem com quem está com os ouvidos preparados para obedecer pequenos comandos de coisas simples. O que é que vocês têm na mão? 5 pães e 2 peixes. Me entrega. Multiplicação. Mais de 15 mil pessoas comeram, houve fartura, sobrou 12 cestos cheios. Moisés, o que é que você tem na tua mão? Eu tenho uma vara, usa essa vara para libertar o povo. Quando você obedece pequenas coisas, você vai descobrir que a obediência é o idioma do milagre. Mas Deus não pede coisas caóticas, Deus pede coisas simples, e aqui que está o pulo do gato. Como diria, Deus nunca vai pedir algo que você está fora do teu controle, fora das tuas mãos, fora daquilo que você já tem, ou daquilo que você está fazendo. Você sabia disso, sim ou não? Pedro pescava antes. Com a palavra de Jesus, ele só fez o que Jesus mandou, continuou fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo, porém o milagre foi completamente, ou o resultado foi completamente diferente daquilo que ele estava esperando. As redes se rompiam. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que Deus sempre pede coisas simples, coisas dentro do teu ordinário. Quando Deus fala assim: ame a tua esposa com a tua própria vida, é para você amar a tua esposa com a própria vida. Quando Deus pede para você, dizendo para você o seguinte: olha, honra o teu pai e tua mãe, é para você de fato honrar o teu pai e a tua mãe. Quando Deus fala: olha, mulher sábia, edifica a casa, é porque você pode edificar a casa. O problema é que você quer viver coisas extraordinárias, e as coisas mais simples muitas vezes a gente esquece. E aí você descobre que aquilo que o Senhor tem preparado para você sempre vai estar
condicionado ao teu dia a dia, aos teus próprios afazeres. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23 diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para com os homens. Aqui entra, quem sabe para mim, o ponto-chave da coisa. O problema não é o que você faz, mas é como e para quem você faz. Se você sair daqui nessa noite e você pensar e você agir, e a tua conduta de vida não for para homens nenhum, não for para mulher, não for para filhos, não é para pai, ou seja, tudo que eu fizer for para Deus, qual é a chance de você não ter uma vida extraordinária? Zero. Porque se você trabalhar como para Deus, Deus vai te abençoar no teu trabalho. Se você agir na tua casa, na tua família, no teu lar, como para Deus, Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, o teu lar. Se você acordar de manhã e você dizer, uau, esse extraordinário, quem sabe não é um evento que eu estou esperando. Esse extraordinário nada mais é do que aquilo que eu faço todo santo dia. Por isso que Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O milagre não é o final do caminho, mas é o decorrer da história. Daniel San aprende algo com seu Miyagi. O filme inteiro passa Daniel San limpando, esfregando, pintando, fazendo todas as coisas comuns. E Daniel San não sabia que aquilo que ele estava fazendo diariamente, de maneira cotidiana, o seu roteiro de vida, Daniel San não sabia que aquilo ali nada mais é aquilo que estava preparando, fortalecendo, preparando ele a ser quem ele era. Você já imaginou? Se você acorda amanhã e você tem a absoluta certeza que nada do que você está fazendo é em vão, ele está te preparando para o dia do grande desafio, para o dia da grande luta, para o dia da grande batalha da tua vida. Você já pensou se na terça-feira você acorda e diz, bom, esse dia não é perdido, mas eu não estou fazendo nada diferente, pastor, eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou indo trabalhar, eu estou voltando, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou fazendo isso, eu estou estudando, eu estou me preparando, nada diferente, mas essa rotina, esse cotidiano está te preparando para algo que você viverá lá na frente. Daniel San chega no momento onde ele precisa, de fato, tirar para fora aquilo que ele havia aprendido. E aquilo que ele tinha aprendido era defesa de um lado, defesa do outro, defesa em cima, defesa embaixo, ataque, e você sabe o final da história. Daniel San aprende a lutar karatê, fazendo coisas comuns, coisas simples, coisas cotidianas, rotineiramente, e aquilo ali transforma ele num grande guerreiro, num grande lutador, num grande vitorioso, em alguém extraordinário. O método Senhor Miyagi é o mesmo método de Deus. Deus encontra José no seu comum, Deus encontra Noé no seu comum, Deus encontra Abraão no seu comum, Deus encontra Moisés no seu comum, Deus encontra Davi no seu comum, Deus encontra Daniel no seu comum, Deus encontra Pedro no seu comum, Deus encontra Paulo no seu comum. Será que Deus não pode encontrar você no teu comum também? Será que Deus não pode encontrar a tua vida no comum? Quando você agradece a Deus, essa palavra é sobre agradecimento, e você entender que nada do que você faz é em vão, nada, absolutamente nada do que você faz é em vão. Chegará uma hora que você se colocará de pé
e aquilo que você tem vivido diariamente na tua vida levará você a conquistar grandes coisas. Lembra o que eu falei domingo passado? Entre o leão e o urso. Rei Saul, o meu cotidiano, a minha rotina, rei, é matar leão e matar urso. Isso daqui eu já faço desde sempre, eu não vou começar agora, rei, isso eu já faço cotidianamente. Eu defendo o rebanho, que não é meu, mas é do meu pai, e esse incircunciso está desafiando Israel, que é o povo que não é meu. Israel é do meu pai, eu sou simplesmente aquele que está vivendo o cotidiano normal, mas quando coisas se preparam para confrontar aquele que está diariamente fazendo o comum para Deus, ele está qualificado a viver dias extraordinários. Sabe o que é isso? É você acordar amanhã e você saber que o teu dia não é em vão. Pessoas estão depressivas, pessoas estão cabisbaixas, pessoas estão reclamando, pessoas estão murmurando, pessoas estão querendo mudar de vida, mas elas não entendem que o extraordinário está escondido no comum. É do comum que nasce o extraordinário. Pegue o maior lutador de boxe, para mim terminar, pegue o maior lutador de boxe, é aquele que faz de maneira comum, até chegar num ponto que não tem. Por que o outro tirou segundo lugar? Porque talvez o outro deixou de fazer algo comum. Pegue o melhor tenista, pegue o melhor jogador de basquete, pegue o melhor jogador de beisebol, pegue o melhor jogador de futebol, pegue o melhor pastor, pegue o melhor líder, pegue o melhor empresário, pegue o melhor vendedor, pegue o melhor pai, pegue a melhor mãe, pegue o melhor filho. Todos esses não fugiram do comum. Por não fugir do comum, chegaram a ser pessoas extraordinárias. E aí nós estamos lá olhando, dizendo: eu gostaria de ser extraordinário. Viva o comum, e mais cedo ou mais tarde, quando você sair para trabalhar, quando você chegar em casa, quando você sentar para almoçar, talvez o Espírito Santo se apresente para você e mude a tua história como nunca antes você imaginou. Por que não pode ser hoje? Por que hoje não pode ser agora? Hoje não é mais um culto comum? É ou não é? Mais um culto comum. Você foi recepcionado, teve louvor, está tendo a palavra. Todo domingo é um culto comum, até o dia que você vive o extraordinário. Será que pode ser hoje na tua vida? Se coloque de pé, me permita orar por você. Pequenas sementes, grandes colheitas. Pequenas sementes, grandes colheitas. Quem sabe você olha para aquilo que você quer ser, para aquilo que você quer se tornar. Eu diria para você que tudo que Deus faz grande começa pequeno. O extraordinário não nasce num dia, ele cresce dentro daquele que decide permanecer. O extraordinário acontece com aqueles que decidem permanecer. A igreja aqui, a Eira EFAP, ela está começando literalmente agora. É o pequeno começo. Nós temos muito que repetir. Domingo, mais um domingo, mais um domingo, mais uma célula, 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 mais um domingo, mais um domingo, mais uma célula, mais um domingo, mais uma célula. E de repente, o extraordinário acontece.
se você e eu não desistir, e se eu e você decidir viver o comum, o cotidiano, o rotineiro, se você pode, coloca a mão no teu coração onde você está. Quem sabe nessa noite você quer viver diferente de como você tem vivido. Quem sabe você vem esperando algo milagroso, você vem esperando algo fora do normal. Só que eu olho para aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus diz, aquilo que Jesus disse. Quando você não se esconde da rotina, do comum, aquilo ali vai te preparando, vai te formando, vai te fortalecendo. O método Miyagi, que é o método de Deus, é justamente isso. É mostrar para você que coisas simples e comuns escondem o extraordinário. Quando você vai olhar para a tua vida, você vai ver, uau, quantas vezes eu fugi, quantas vezes eu deixei, quantas vezes eu corri daquilo que era para ser feito, daquilo que era o comum, daquilo que já estava na agenda, daquilo que é rotina. E quem sabe você está querendo aprender golpes como Daniel San, e Deus está dizendo, olha, primeiro aprende braço direito, braço esquerdo, braço direito, braço esquerdo, braço direito, braço esquerdo, até que chegue no dia que você de fato precisa do grande desafio, das situações complexas, dos momentos difíceis da tua vida. Você vai ver que nada foi perdido, nada foi em vão, tudo valeu a pena, e tudo te trouxe, te levou a ser exatamente aquilo que você é hoje. Com a mão no teu coração, deixa eu orar por você, Senhor meu Deus e meu Pai. Espírito Santo, vem com o teu toque, vem com o teu poder, Pai. Vem, Pai querido Deus, de maneira comum, habitual, rotineira. Venha, Pai querido Deus, penetrar em cada coração, em cada mente, em cada ouvidos, olhos, boca. Venha, Pai querido Deus, entrar, Pai querido Deus, e tomar conta desse coração. Venha, Espírito Santo, agir, trazendo, Pai querido Deus, a resposta. Espírito Santo, hoje o Senhor tem liberdade para se revelar por meio de sonhos, visão, por meio, Pai querido Deus, de fala audível no ouvido, Pai. Aquilo que entra no coração e se transforma como uma verdade absoluta. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada homem, cada mulher, Pai, uma vida extraordinária, fora do comum, além do comum. O Espírito Santo, que a nossa vida normal, o nosso roteiro, a nossa rotina, Pai, ela nos leve, Pai querido Deus, a ser pessoas especiais, extraordinárias, Pai, que nós não pulamos etapas, que nós não fujamos, Pai, daquilo que de fato o Senhor quer tratar na nossa vida. Espírito Santo, hoje nos qualifica, nos prepara, nos dê, Pai querido Deus, rotina, nos dê coisas comuns, nos dê ordens simples, nos dê tarefas, Pai querido Deus, simples. Faz com que nós possamos de fato, Pai, experimentar o sobrenatural, o milagre de Deus naquilo que está escondido dentro da nossa própria rotina. O Senhor nunca fez algo milagroso, de algo sobrenatural do nada, mas o Senhor sempre encontrou homens e mulheres pontuais na sua rotina, homens e mulheres que estavam ali permanecendo, perseverando, agindo, Pai, sem desistir. E em dias comuns o Senhor veio com resposta. Em dias, Pai querido Deus, comuns, o Senhor veio com milagre. Em dias comuns o Senhor transformou dias ordinários em dias extraordinários. E essa
essa é a minha oração. Abençoa, Pai querido Deus, cada homem, cada mulher que está aqui, abençoa cada jovem que está aqui, Pai. Essa não é mais apenas uma reunião, esse não é apenas um culto, Pai, esse é o dia, Pai, que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos deixou, aquilo que o Senhor nos pediu. Hoje nós queremos, Pai querido Deus, entender que o Senhor tem preparado para nós algo completamente diferente, assim como o Senhor fez, Pai, com tantos homens, assim como o Senhor fez com tantas mulheres na Bíblia, pessoas comuns, vivendo o ordinário, até que naquele momento o extraordinário acontece. Nos dê, Pai querido Deus, casamentos extraordinários, nos dê, Pai querido Deus, famílias extraordinárias, nos dê, Pai querido Deus, trabalhos, empregos, empresas, nos dê, Pai querido Deus, pessoas, colegas, familiares, amigos, Pai, extraordinários. Queremos viver, Pai querido Deus, o sobrenatural, queremos viver, Pai querido Deus, o toque do Senhor, a resposta, o agir de Deus. Queremos, Senhor, que em dias comuns, ver, ouvir, sentir, Pai, experimentar o sobrenatural do Senhor, que seja nessa noite, que seja agora, que seja hoje. Vem, Pai querido Deus, e derrama, como diz aquela canção, do teu poder, derrama da tua unção, derrama do teu Espírito sobre a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço, Senhor. Amém, amém e amém.